Olá, boa noite. Vereadores aprovam projeto que autoriza Odelma a comprar vacinas em Uberlândia. Passageiros de ônibus enfrentam dificuldades com a greve dos motoristas. E hoje vamos falar sobre o ensino remoto na UFO com a participação da Aurélia Rodrigues, professora da Faculdade de Matemática. Então fique em casa, fique com a gente. O JU começa agora. Começamos essa edição com os dados enviados pela Prefeitura sobre o cenário que vivemos atual de colapso total da saúde. Nós estamos falando de 100% dos leitos da rede pública e privada de Uberlândia que continuam com 100% de ocupação. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, 17 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Totalizando agora 1.333 pessoas que morreram de Covid na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia da gravidade, hoje 802 pessoas estão internadas. É por isso que nós pedimos para que você se proteja. Em Minas Gerais, os números do boletim divulgado também pelo Estado revela que 946.556 mineiros foram infectados até hoje e em Minas todo são 20.087 mortes pela Covid, é um número muito alto. E as projeções desses números de mortes em todo o país, infelizmente, não são boas. Se a pandemia continuar sem controle, segundo especialistas, o nosso país pode chegar até 3.000 mortes por dia, ainda neste mês de março. Por isso, a vacina é tão urgente. E nesta quinta-feira, em uma reunião extraordinária, os vereadores de Uberlândia aprovaram por unanimidade, 26 disseram sim, o projeto de lei para a ratificação do protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros para adquirir vacinas para o combate à Covid-19. O prefeito Odelmo já havia manifestado interesse, inclusive em coletiva de imprensa, de fazer essa compra junto à Frente Nacional de Prefeitos. Agora que o projeto virou lei, ele tem que ser aprovado também agora pelo próprio prefeito. Então, isso deve acontecer amanhã, eu imagino. Agora vamos falar sobre o transporte público em Uberlândia. A cidade amanheceu com o transporte público comprometido. Os trabalhadores da categoria deram início à greve ontem à noite. A principal reivindicação é o pagamento dos salários, que eles sejam feitos de forma integral e não parcelado. A greve foi iniciada após a classe realizar 2 manifestações com impedimento da circulação de veículos no terminal central. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia divulgou um vídeo ontem nas mídias sociais falando sobre essa decisão. Veja um trecho. Companheiros, às 18h30 acabamos de realizar uma reunião com as empresas, onde infelizmente o sindicato percebeu a não intenção das empresas em apresentar uma proposta decente. E como o sindicato, a categoria reunida em assembleia no dia 19, já havia deliberado pelo estado de greve, nós estamos nesse momento já divulgando a toda a população de Uberlândia que a partir da madrugada de quinta-feira, dia 11, os trabalhadores estarão em greve. Estarão em greve porque pelo pagamento integral de seus salários, pelo fornecimento do ticket desse mês, pelo fornecimento da cesta, enfim, pela formalização do nosso acordo coletivo de trabalho. Pelo que nós estamos vendo, houve realmente um impasse. Na tarde de hoje, houve uma coletiva de imprensa realizada na Prefeitura para esclarecer sobre essa greve do transporte público. Bom, o secretário de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves, ele explica sobre o fim da greve, em especial sobre a questão dos recursos financeiros e os aportes realizados pela Prefeitura
para as empresas responsáveis pelo transporte público na cidade. Somente no ano passado, segundo ele, o aporte foi de 55 milhões de reais. Agora cabe às empresas chegar a um acordo com a categoria. Veja o que ele diz. Olha, eu diria para você que a gente trabalha diariamente sobre a questão operacional, economia na questão operacional. As economias se dão através de racionamento de itinerário, racionamento de transporte público, de número de ônibus, né, ajustando um horário ali e outro aqui, utilizando uma frota um pouco maior num determinado horário e um pouco menor no entrepico, para tudo isso tentar equacionar essa receita. Isso é o que a gente está fazendo, vamos continuar fazendo, tentando encontrar uma solução para isso, ver qual que é a situação que nós podemos para diminuir mais despesa no sistema. E na questão de aporte, nós estamos avaliando a questão da condição da prefeitura. Agora, a outra parte, ou as outras partes, também tem a obrigação de sentar, conversar e tentar ajudar a equacionar nesse momento. Eu não quero dar palpite na discussão deles a nível de dissídio coletivo, não cabe a mim, tá? Mas que eles acham, eu estou oferecendo uma condição, prefeitura, é essa, tarifa é essa, enfim, eles têm o cenário da prefeitura, aí eles têm que achar uma solução. O parcelamento, acredito que deva ter chegado justamente no que eu acabei de dizer, né? No momento onde o recurso é escasso, onde as receitas do sistema, os aportes necessários são escassos. E você encontra essa forma, vem cá, vamos conversar, eu agora dou conta de fazer assim, assim, assado, da mesma forma a própria prefeitura, né? Se eu tenho recurso para aportar, como, quando, aonde, de onde eu tiro, mas a gente tem o maior cuidado para que a gente, em toda crise, fica muito fácil, vamos levar para a prefeitura que ela dá um jeito. Se a gente fizer isso assim, na primeira conversa, na primeira situação, fica fácil para qualquer categoria ou para qualquer empresa, né, mostrar a sua dificuldade, e aí nós aportamos recurso. Então não, vamos com calma, vamos ver o que é possível ser feito. Ainda tem um déficit sim, dos anos anterior, setembro, outubro, novembro, dezembro. A prefeitura já fez um aporte no sistema de 35 milhões de reais, que senão estaria pior do que o que está hoje. Para os senhores terem uma ideia, no começo da pandemia, nós chegamos a mandar um projeto de lei para a Câmara, vocês devem lembrar disso, que a gente achava, ao universo que a gente tinha na cabeça, achava que 20 milhões seria o suficiente. Para onde nós já estamos? Para a casa dos mais de 50. Então não pode ser fácil, eu estou apertado, bate aqui na porta, está aqui o dinheiro. Tem que ter responsabilidade e saber aonde é que pode e onde não pode, e que momento que pode, porque a prioridade é o Covid. O transporte coletivo não deixa de ser, mas tem que conversar. Bom, então se a prefeitura diz que tem que conversar, e também não disse ainda quanto será esse aporte, se haverá esse aporte para as empresas que cuidam do transporte público na nossa cidade, nós vamos aguardar quais serão as próximas decisões junto ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público. Agora uma notícia nacional. O Senado aprovou o projeto de lei que criminaliza o stalking, perseguição física ou virtual, que é a perseguição a alguém. A proposta altera o Código Penal brasileiro e agora segue para a sanção do presidente da República. Entenda. O texto aprovado pelos senadores diz que é crime perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, com ameaça de integridade física ou psicológica, restrição da capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade.
O relator da matéria, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, justificou a importância do projeto, apontando que o Brasil é o 5º país do mundo com mais casos de feminicídio. Pesquisas mostram que 76% dos feminicídios foram precedidos de perseguição dos parceiros. A pena prevista de 2 anos de prisão pode chegar a 3 anos se envolver perseguição de crianças, adolescentes, idosos e mulheres por razões do gênero. A pena também cresce se houver a participação de 2 ou mais pessoas ou uso de armas. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui em Uberlândia e outras cidades da nossa região. Em Uberlândia, o sol aparece na parte da manhã. Já à tarde e à noite podem ocorrer variação de nuvens com pequena chance de pancadas de chuvas, mínima de 20 graus e máxima de 29. Já em Monte Carmelo, céu nublado, intercalado com períodos curtos de abertura e chuvas isoladas. Termômetros marcam entre 17 e 28 graus. Em Patos de Minas, variação de nuvens sujeita a pancadas de chuva localizadas que podem vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 16 e máxima de 27. Tempo instável em Ituiutaba. Períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade e chuvas. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima 31. Em Frutal, o tempo também é instável, sujeito a pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima fica na casa dos 18 graus e a máxima 32. E a Universidade Federal de Uberlândia realiza neste domingo uma pesquisa qualitativa. Toda a comunidade acadêmica para avaliar as ações do ensino remoto desenvolvidas pela instituição ao longo do ano passado. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem. A pesquisa é realizada pelas pró-reitorias de graduação, assistência estudantil, gestão de pessoas e pelo Grupo de Trabalho de Avaliação das Atividades Remotas da UFO. Todos vão receber um e-mail institucional com o link para o questionário de avaliação do ensino remoto 2020 para ser respondido. A pesquisa foi elaborada em conjunto com professores, técnicos e discentes. O Pedro Henrique está no 5º período de biomedicina e foi um dos estudantes que ajudou a construir o questionário. Eu fui chamado para participar da comissão da elaboração da pesquisa, pela Elaine, pró-reitora de assistência estudantil. Eu participei das reuniões, dando alguma sugestão e dando algum feedback de como os alunos se sentiram em relação às áreas e como algumas perguntas poderiam dar mais informações para o pessoal, para a comissão, tanto da qualidade como do pensamento que os alunos tinham sobre essa área. A pesquisa é o 2º instrumento de monitoramento para avaliação do ensino e trabalho remoto feito na UFO. O primeiro foi o relatório de ações de transição, divulgado em junho de 2020, que identificou as condições de acesso à internet e às plataformas digitais, os grupos de risco, as condições socioeconômicas dos estudantes e o conhecimento das plataformas digitais por parte da comunidade universitária. Segundo o estudante, a participação de todos é importante para a universidade analisar os efeitos do ensino remoto. Bom, acredito que essa pesquisa vai poder dar para a universidade um feedback do que foi o ensino remoto. Mostrando, porque o ensino remoto ele acabou reforçando alguns problemas que nós temos na universidade em relação à inclusão digital, por exemplo, em relação à metodologia de alguns professores. Então, acredito que a universidade vai poder usar essas informações para poder melhorar ainda mais a qualidade de ensino dos alunos, durante a pandemia, que é uma situação onde a gente precisa ficar o mais afastado possível. Então, a universidade vai poder ajudar os alunos que têm alguma dificuldade, que tiveram alguma dificuldade, com essa pesquisa eles vão poder saber quais são os problemas para poder resolvê-los e para poder continuar fazendo o que acabou dando certo durante essa área.
E para os alunos, acredito que vai ser uma forma de poder comunicar para a reitoria esses problemas e dar sugestões, dar feedback mesmo, para que a reitoria possa resolver esses problemas e continuar, né, prezando pela qualidade de ensino dos alunos da Universidade Federal de Uberlândia. Nós também entrevistamos a Aurélia Rodrigues. Ela é a professora da Faculdade de Matemática aqui da UFO, e a Aurélia foi uma das docentes que ajudou na elaboração do questionário e também fará a análise estatística dos dados coletados. Ela explica mais para a gente agora sobre a elaboração e a importância dessa pesquisa. Lembrando que nós estamos fazendo todas as entrevistas de forma remota, evitando receber convidados, tanto aqui no estúdio como também nos locais onde estamos visitando. Onde nós deveríamos estar visitando, mas não estamos. Estamos conversando com as pessoas todas de forma remota, online, pedindo para que elas nos enviem esses vídeos. Bom, a primeira pergunta que a gente fez para a Aurélia foi... A primeira delas, como surgiu a ideia da pesquisa de avaliação ao ensino remoto aqui da Universidade Federal de Uberlândia? Veja o que ela diz. A proposta inicial para essa pesquisa, que está em andamento na UFO, surgiu em 2020, por ocasião da implantação das atividades acadêmicas remotas emergenciais, que foram regularizadas pela Resolução 25 de 2020 da Prograde. Então, a proposta da pesquisa é avaliar as atividades acadêmicas remotas e o trabalho remoto que ocorreu devido à pandemia e à suspensão das atividades presenciais em 2020. Essa pesquisa atende às pró-reitorias de graduação, a pró-reitoria de assistência estudantil, a pró-reitoria de gestão de pessoas. Toda a comunidade acadêmica está apta a participar da pesquisa, são eles os docentes, os estudantes, os técnicos administrativos e os colaboradores terceirizados. Vamos entender agora o objetivo dessa pesquisa. O objetivo dessa pesquisa é ouvir a comunidade acadêmica, conhecer o perfil da comunidade nesse período de suspensão das atividades presenciais e avaliar as condições em que foram realizadas as atividades acadêmicas remotas e o trabalho remoto em 2020. Veja agora as explicações de como o questionário foi elaborado. O questionário da avaliação foi elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por especialistas de diversas áreas. Participaram da elaboração do questionário especialistas em educação, em psicologia e estatística. E participaram também da elaboração do questionário técnicos e estudantes. Trata-se de um questionário bastante abrangente, com questões sobre o perfil, questões sobre as condições de saúde e condições psicoemocionais e questões sobre as condições técnicas para a realização das atividades remotas e do trabalho remoto em 2020, na UFO. Nós também perguntamos para a Aurélia de que forma os resultados da pesquisa serão utilizados e se há uma previsão de quando será divulgado o resultado. Veja o que ela diz. Os resultados dessa pesquisa serão processados assim que se encerrar o período de aplicação dos questionários. Embora não haja uma data fixa para a divulgação dos resultados, pretende-se que eles estejam disponíveis ainda esse semestre e para que os resultados da pesquisa sirvam de apoio para a tomada de decisões, planejamentos e intervenções para a melhoria das atividades remotas e do trabalho remoto na UFO. A Aurélia explica também como será feita a análise dos resultados. Veja. Como a pesquisa é ampla, há diversas análises possíveis. Inicialmente, o que se pretende é fazer uma análise por categoria. Então, haverá
análise de resultados para os docentes, uma outra para os estudantes, uma outra para os técnicos administrativos e uma outra para os colaboradores. Além disso, por exemplo, no caso dos docentes e estudantes, haverá uma análise para aqueles que participaram das atividades remotas em 2020 e outra análise para aqueles que não puderam participar das atividades remotas em 2020. Veja agora por que é tão importante que a comunidade acadêmica participe. É muito importante que toda a comunidade universitária participe da pesquisa e apresente a sua avaliação em relação às experiências que tiveram em 2020, devido à suspensão das atividades presenciais por ocasião da pandemia. Além disso, futuras ações na universidade poderão ser tomadas de acordo com o resultado desta pesquisa. Muito obrigada, Aurélia, então, por esclarecer e deixar claro, então, a importância de todos participarem dessa pesquisa. Então, repito, que já começa neste domingo, a pesquisa qualitativa sobre o ensino remoto da UFO. Ouvimos também 2 estudantes sobre a experiência que tiveram com as atividades no ano passado e o que eles esperam, claro, para este ano. Veja. Eu participei dos 2 períodos das AARI que aconteceram, né? Começando, se eu não me engano, em junho do ano passado. Eu me matriculei em algumas disciplinas, eu gostaria de ver, eu queria ver como é que os professores iam lidar com essa nova dinâmica, como é que os alunos iriam se comportar. Então eu gostei bastante, né, da primeira etapa das AARI. Na segunda, eu infelizmente tive que deixar de fazer algumas matérias por causa de alguns problemas pessoais. Mas eu consegui realizar algumas também, foi bem interessante. E agora, nesse ano de 2021, eu me matriculei em algumas disciplinas, porém eu vou ter que abandoná-las porque eu estou empregado, né, e meu horário da minha jornada de trabalho bate com algumas das disciplinas, não com todas, mas eu vou ter que deixar de fazer algumas. Eu achei a proposta do ensino remoto bem interessante, era uma forma que a gente tinha, né, de poder continuar os trabalhos de ensino da UFO sem precisar, né, entrar em contato com o vírus, né, de uma forma que a gente não fosse contaminado. Então, eu achei a experiência até bem interessante. Meu nome é Marcos, sou graduando do curso de enfermagem na UFO, do 8º período. A minha experiência com a implantação do ensino remoto no 2º semestre do ano passado foi um pouco conturbada, né? Porque acho que, como qualquer estudante que entra numa universidade federal onde praticamente todos os cursos são dados de forma presencial, você não espera que vai passar por isso em algum momento. Então, foi um pouco difícil de acostumar. Principalmente ele sendo um pouco mais enxuto, a gente recebeu de uma forma mais estranha. A gente que é dos cursos da saúde, tivemos alguns problemas, né? Porque praticamente todas as nossas matérias têm aulas práticas e todas essas matérias que têm aulas práticas a gente não pôde cursar. Então isso acho que trouxe um estranhamento não só para mim, mas para todos os estudantes. Além desse estranhamento, que eu acho que todos os estudantes passaram, né, por não ter esse costume, eu tive bastante dificuldade no começo. Na verdade, nos 2 últimos períodos, né, esses períodos mais enxutos, porque eu não consegui me acostumar com as aulas online, com as atividades passadas, não ver cara a cara os professores, os amigos, colegas de sala. Então, eu acho que por esses motivos eu tive mais dificuldade que o normal. Sobre esse ano, né, que agora acabamos de iniciar o novo semestre, eu acho que vai ser bem mais fácil para todo mundo, né, porque nós já tivemos 2 semestres como experiência, então acho que todo mundo vai estar um pouco mais calejado, vamos dizer assim, de como vai funcionar, de como levar as coisas e de como fazer com que seja mais fácil. Comentando agora um pouco sobre os alunos e os professores, eu acho que nesse modo remoto, a gente fica sim um pouco mais disperso, né, visto que a gente não fica cara a cara com os professores, isso deixa a gente um pouco mais lerdo. Sobre os professores, eu acho que
acontece uma grande desarmonia, porque muitos deles são mais idosos, têm dificuldade de mexer com as tecnologias, e isso a gente consegue ver conversando com eles mesmo. E eu espero que esse ano seja um pouco mais fácil, né, que o fim do ano passado, que a gente tenha aprendido com o fim do ano passado, e que a gente consiga vencer isso e ir até o fim. Obrigada, Pedro. Obrigada, Marcos, por compartilharem com a gente as experiências de vocês. Agora, gente, uma notícia importante. Olha, os casos de dengue no Brasil voltaram a subir e especialistas alertam para os cuidados, a dificuldade do diagnóstico e o perigo de dupla infecção, porque há a possibilidade de estar com dengue e também contrair a Covid-19. Veja na reportagem. Verônica teve de ficar afastada do trabalho no hospital por 15 dias em junho do ano passado. Não só em função de uma, mas de duas doenças. Eu tive todos os sintomas de Covid, fiz o tratamento de 7 dias e aí a febre continuou e a dor no corpo. E aí eles pediram, uma reumatologista pediu um exame de dengue para fazer, para ter certeza que não era uma outra coisa que não fosse lúpus, por exemplo, né? E aí, nesse exame de sangue de dengue, que positivou. As dificuldades para diferenciar entre Covid-19 e dengue podem resultar em atrasos no diagnóstico e manejo clínico das infecções pelo SARS-CoV-2 e dengue, facilitando a disseminação dos patógenos e o aumento de casos graves das duas doenças. Em 2020, foram registrados cerca de 980 mil casos e 541 mortes. São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal concentraram a maior parte dos óbitos. Neste ano, Acre e Amazonas já enfrentam surtos de dengue que, somados ao aumento de casos de Covid-19, sobrecarregam o sistema de saúde. Se ignorarmos a ocorrência de sindemias de doenças infecciosas, como malária, dengue e Covid-19, as consequências serão terríveis, especialmente para as populações vulneráveis. Assim como a Covid-19, a dengue é causada por um vírus e pode matar. A melhor arma contra elas é a prevenção, um dever de todos, do combate aos focos do mosquito da dengue ao cumprimento de protocolos sanitários. A dengue, a gente sabe que é uma coisa que precisa ser cuidado, né? Precisa ficar de olho em água parada, precisa ficar de olho nessas coisas. E a Covid também, a gente tem que se cuidar, né? Andar de máscara, evitar o contato social ainda. É importantíssimo todos nós fazermos o dever de casa, fiscalizar sim. Aproveite, dê uma olhada no seu quintal, veja ali se não ficou nada esquecido que possa juntar água e, é claro, né, gente, nós temos que, agora ainda mais nesse momento de colapso da saúde, evitar casos de dengue na nossa cidade. O nosso Jornal da UFO fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela audiência. Olha, amanhã nós vamos falar sobre o atual cenário que vivemos também do colapso, mas em especial sobre a saúde mental. Estamos vivendo um esgotamento mental após um ano de pandemia. Amanhã teremos a participação da psicóloga Kátia Beal. Então, eu te espero. Tem também a agenda cultural. Tchau, tchau. Boa noite.